Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de retomada do conteúdo de arte do 7º ano. Eu me chamo João e sou professor de vocês por hoje. Então vamos lá. Lembrar que você tem que acessar o Classroom, tá? Fazer a atividade obrigatória para registrar a tua presença. Na aula anterior, nós retomamos os conteúdos sobre o tridimensional, a escultura ao longo do tempo e o corpo como suporte e materialidade expressiva para a arte, ok? E na aula de hoje, nós vamos retomar os conteúdos sobre o teatro lambe-lambe, a trupe Olho da Rua, a ciranda e a dança da quadrilha. Sobre o teatro lambe-lambe, esse nome foi inspirado nos fotógrafos ambulantes que utilizavam máquinas em forma de caixa. Então, no Brasil, lá na década de 70, 80, era bem comum nas praças que fotógrafos tirassem fotos das pessoas que passavam por lá. Então, imagine que você estava passeando com a tua família, eu quero registrar esse momento. Então, tinha um fotógrafo, e aí você pagava para ele e tirava a tua foto lá. Tá bom? Hoje em dia é bem diferente, né? Porque cada um tem uma máquina aí, um celular que consegue registrar os momentos, né? E é muito diferente hoje em dia. Mas isso surgiu, né? O teatro lambe-lambe dessa ideia. No Brasil, em 1989, e se espalhou por países como México, Argentina, Chile e França. Então, o que seria o teatro lambe-lambe? Para assistir, um espectador por vez, é convidado para espiar por uma pequena abertura, né? Um tecido cobre a cabeça, deixando tudo mais escuro. Os personagens são manipulados por um ator ou uma atriz. Então, esses fotógrafos que iam nas praças, a máquina deles era uma caixa grande, assim. Então, alguns artistas falaram assim, a gente vai fazer um teatro dentro dessa caixa. Então, eles pegaram essa caixa, uma caixa parecida com essa máquina, de fotografia da época, e aí ele convida o espectador para assistir um teatro dentro dessa caixa. Então a pessoa vai lá, cobre a cabeça com um pano escuro e aí assiste um teatro dentro dessa caixa. E o artista fica atrás com alguns bonecos fazendo essa interpretação do teatro. Então, em que foi inspirado o nome do teatro lambe-lambe? Alternativa A, nos fotógrafos que usavam câmeras digitais. Ou alternativa B, nos fotógrafos ambulantes que utilizavam máquinas em formas de caixa. Ok? Daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta. Muito bem. Então, em que foi inspirado o nome do teatro lambe-lambe? Foi inspirado nos fotógrafos ambulantes que utilizavam máquinas em forma de caixa. Então, só para deixar bem claro, essas máquinas elas são lá do século XIX, elas foram criadas mais antigamente, mas na década de 1980 ainda eram utilizadas por fotógrafos ambulantes, né? Aqueles fotógrafos que iam nas praças, nas ruas das cidades e tiravam fotos de pessoas que passavam por lá e que pedia, né? Quero registrar esse momento aqui. Então, o artista, o fotógrafo, tirava a foto deles. O teatro foi inspirado nessas caixas e aí surge, né, o teatro lambe-lambe, porque é a ideia do mesmo nome da fotografia. Agora, nós vamos falar sobre a trupe Olho da Rua. Então, essa trupe surgiu no final de 2002, em Santos, São Paulo, tá? Então aqui, um dos artistas dessa trupe fala: o nosso teatro não tem janelas, nem portas, muito menos poltrona. Ele é feito onde o povo está, na rua. Então, assim como os fotógrafos, assim como o teatro lambe-lambe, a trupe Olho da Rua também faz a sua manifestação artística nas ruas. É uma arte da cidade, tá bom? A trupe, o que seria uma trupe? Trupe é um grupo de artistas que atua em conjunto na criação de espetáculos teatrais.
como uma companhia de teatro. Então aqui eles reúnem, na verdade, várias pessoas, às vezes grupos mesmo diferentes, né? Vários grupos, para se encontrar e fazer uma apresentação para as pessoas. Então, nem sempre é uma pessoa sozinho. Por isso que a gente fala trupe, porque tem muitas pessoas para ajudar a fazer com que esses espetáculos aconteçam. Trupe Olho da Rua realiza espetáculos pelas ruas do Brasil e se vale de música e elementos do circo em suas apresentações. Então, apesar deles fazerem as suas apresentações na rua, na cidade, eles trazem a tradição circense. Eles pegam aqueles elementos do circo, do palhaço, né, da forma de fazer arte que acontece dentro do circo, junto com música, e trazem para a rua. Tá bom? Aqui nós temos uma foto de dois artistas que estão fazendo teatro, mas ao mesmo tempo eles estão tocando trompetes, né? Estão fazendo música junto com sua apresentação. Agora, eu vou deixar uma atividade para vocês, um tempinho, para que vocês escrevam em poucas linhas, aí no máximo 5, o que significa trupe, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, então agora nós vamos voltar. Eu queria deixar aqui para vocês algumas ideias, né, para vocês pesquisarem aí artistas que fazem apresentações de música ou apresentações de teatro e que misturam várias linguagens, como a música, o teatro, artes visuais, o malabares, né, artes corporais, né? Então, façam essa pesquisa aí nas mídias que vocês têm acesso, ok? Seguindo, a resposta correta sobre trupe é grupo de artistas que atuam em conjunto na criação de espetáculos teatrais, como uma companhia de teatro, tá? Então, são várias pessoas que se reúnem, cada um com o seu talento, com a sua criatividade, para criar um espetáculo com várias pessoas, né? Agora vamos falar aqui sobre um desses espetáculos da Trupe Olho da Rua, que é Bufonarias 2, tá bom? Então o espetáculo alia gestos e atitudes tradicionais da linguagem do palhaço. A ideia de arte participativa, quando o público participa do processo criativo. Então, dentro do circo tem essa ideia de trazer o público para dentro do espetáculo. E aí, quando a trupe, né, no caso, faz uma arte na rua, eles têm esse interesse em pegar as pessoas que estão passando por ali, os pedestres, as pessoas que estão circulando pela cidade para participar desse teatro. Então, uma arte participativa, ela é bastante improvisada, muitas vezes ela muda o roteiro, né? E o artista ele vai seguindo conforme as pessoas que talvez ele nunca viu na vida vão reagindo e interagindo com ele nessa arte. Bufonarias 2, né? Então os gestos e as expressões corporais e faciais são o foco da ação cênica. Não há um texto falado e o espetáculo é composto de música, efeitos de sonoplastia, brincadeiras e situações cômicas. Então aqui eles têm uma ênfase com a música, com o som, mas não com falas, né? Eles vão fazendo a arte deles e como se fosse um teatro mudo, mas só que ao invés de não ter, de ter falas, eles têm sons com instrumentos, né, com efeitos sonoros. Essa que é a ideia dessa apresentação, a Bufonarias 2. Então, um teste para vocês. O espetáculo Bufonarias 2 alia gestos e atitudes tradicionais da linguagem do palhaço a alternativa A, ideia da arte em grupo. E alternativa B, ideia de arte participativa. Vamos deixar agora um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta. Muito bem, então agora vamos voltar com a alternativa correta, que é a ideia de arte participativa. Eles têm a ideia de fazer com que pessoas participem e interajam com essa forma de arte deles, com essa obra que eles criaram. Agora vamos falar um pouquinho sobre a dança.
Então a dança faz parte de inúmeras manifestações populares. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos a utilizam como forma de expressão. Então ela é um tipo de arte que ela surge desde o início do ser humano. É uma forma que o ser humano encontra de mostrar o que ele está sentindo, de pegar e pôr para fora toda aquela ideia que ele tem. Então como que faz isso? Uma das formas mais fáceis é usar o próprio corpo, se movimentar, dançar, dar as mãos, né? Você se aproximar das pessoas, fazer rodas, dançar. Então, muitas vezes isso é ligado à religiosidade, a interesses, né, sociais, de proximidade das pessoas. Acredita-se que por meio de análise de imagens rupestres, que na pré-história os seres humanos dançavam em roda, imitavam animais, encenavam lutas, cenas de caça e de guerra, entre outros. Então a gente tem uma noção, os pesquisadores, através dos pesquisadores dessas pinturas rupestres, que são desenhos feitos em cavernas geralmente, que são locais onde o tempo conseguiu manter esses desenhos visíveis, que os seres humanos dançavam, né? E que eles faziam isso imitando animais, por exemplo, né? Imitando a natureza e tudo aquilo que eu já falei, fazer dança em roda, proximidade das pessoas e até coisas mais agressivas, como as guerras, lutas, né? Uma forma de interação que às vezes não é tão amigável também. Já a gente daí vem uma noção que a gente está misturando dança e música, né? A dança tem uma estreita relação com a música que aparece nascer com as primeiras manifestações ritualísticas da humanidade, sendo manifestada em diversas culturas. Uma curiosidade que eu trago aqui para vocês é que, por exemplo, na Guiné, lá na África, no país da África, dança e música é a mesma coisa. A mesma palavra que você se refere à dança é música. Então não existe uma palavra separada para dança e música. Então em vários locais, dança e música não se separam. É a mesma coisa. E aí vem essa ideia, que a música não se separa da dança. Mas a gente consegue estudar elas separadas. Onde temos os primeiros registros visuais que mostram possíveis práticas de dança e música? Então lembrando lá, né, das cavernas, onde será que vem essa ideia aí bem antiga, né? Vamos ver. Alternativa A, nas pinturas barrocas. Alternativa B, nas instalações contemporâneas. Alternativa C, nos desenhos rupestres. E alternativa D, nas estátuas gregas. Então, deixar um tempinho para vocês responderem essa questão e daqui a pouco a gente volta com a alternativa correta. Onde temos os primeiros registros visuais que mostram possíveis práticas de dança e música? Alternativa C, nos desenhos rupestres, ok? O que seria rupestre? É aquele desenho da pré-história que os seres humanos faziam nas cavernas, tá bom? E agora nós vamos para uma dança aqui. O que é ciranda? Então, a ciranda compreende tanto a música quanto a dança e é parte do nosso patrimônio cultural. Então, ela é presente no Brasil inteiro, tá bom? Opa! Acredita-se que ela tem origem no estado de Pernambuco, tá? Aqui no Brasil, mas com elementos herdados da cultura portuguesa. Então, a ciranda ela é inspirada aqui no Brasil em danças europeias. Como nós podemos ver nessa fotografia, uma dança tradicional bretã realizada ao ar livre na França, tá bom? Então, é uma dança de roda que ela se desenvolveu de forma um pouco diferente no Brasil e nós chamamos ela de ciranda. Então, sobre a ciranda, assinale a alternativa correta. A. É uma manifestação artística típica somente da Europa. B. É uma manifestação cultural que contém a dança de roda e cantigas populares. Está presente no todo o Brasil. C. É uma dança de roda feita apenas por adultos. Ou alternativa D. É uma dança de roda feita apenas por criança.
Então daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta. Muito bem, então voltando com a alternativa correta, a ciranda é uma manifestação cultural que contém a dança de roda e cantigas populares e está presente em todo o Brasil. A quadrilha. A quadrilha é uma dança que vem dos palácios, né? No século XIX. Ela abria os bailes de cortes europeias e americanas. Então era uma dança chique, vamos dizer assim. No início de uma festa, as pessoas dançavam a quadrilha e ela tinha várias partes, ela tinha várias regras, tá? Só que ela se tornou popular em várias camadas sociais diferentes. Então ela se popularizou, ela saiu desses meios sociais mais chiques, mais ricos e foi para toda a população. Então as pessoas mais simples começaram a dançar quadrilhas também. Foi transformado pelo povo que lhe deu novas figuras e comandos inesperados, constituindo um baile com a execução de 5 partes, gritadas pelo marcante, desde o Palácio Imperial aos sertões. Então, é uma dança que ela tem 5 partes, e aí as pessoas começaram a mudar essa dança, né? Começaram a pôr alguns comandos inesperados. Desde lá da dança do palácio, existiu a figura do marcante, que é uma pessoa que fala, que dá as ordens de como que tem que se dançar naquele momento. Então, a quadrilha, ela pegou e se popularizou, por exemplo, na festa junina, onde tem o marcante falar, olha a cobra, é mentira, ou então, agora vai para o outro lado, vem para cá, troca de parceiro. Então esses comandos dentro da quadrilha se popularizaram e deixaram essa dança que a princípio era uma coisa mais chique, mais séria, em algo mais descontraído, em algo mais divertido, uma festa popular mesmo, e se popularizou por todo o Brasil. Então, sobre a dança quadrilha, é correto afirmar que, alternativa A, é uma dança individual, onde os dançarinos são independentes e livres para criar suas próprias coreografias. Alternativa B, é uma dança praticada com um grupo de pessoas e comandada pelo marcante, pessoa que orienta quais coreografias os participantes têm que realizar. Alternativa C, é uma dança em pares, onde um dos dançarinos comanda as coreografias. E a alternativa D é uma dança estática. Então, dá um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos voltar com a alternativa correta. Então, sobre a quadrilha, é correto afirmar que é uma dança praticada com um grupo de pessoas e comandada pelo marcante, pessoa que orienta quais coreografias os participantes têm que realizar, tá? Na aula de hoje, então, nós vimos sobre o Teatro Lambe-Lambe, né? A trupe Olho da Rua, a ciranda e a dança da quadrilha, tá bom? Queria lembrar vocês para que vocês façam a atividade lá no Classroom, entrem lá no Classroom, realizem a atividade obrigatória para confirmar a tua presença. Também a gente tem que, quem não tem acesso aí ao Classroom, à internet, que está vendo as aulas pela televisão, pode combinar, entrar em contato com o colégio e combinar como que vai entregar essas atividades para que confirme sua presença, tá bom? Então, eu sou o professor João, queria agradecer a todos a acompanhar a aula até aqui, por vocês prestarem atenção, por realizarem as atividades. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido e assim a gente vai passando por esse momento que está um pouco complicado, conturbado, mas aprendendo, não deixando de aprender a arte, fazer arte, né? Então convidem as pessoas de casa, convidem quem mora aí com você para te acompanhar, para te ajudar e assim a gente vai sair dessa melhor do que a gente entrou, tá bom? Então muito obrigado a todos e até uma próxima.